Boa tarde, Neila. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando a gente. Hoje a casa está cheia, né? Hoje a casa está cheia e eu já chamo o nosso convidado. Entrevista exclusiva com o deputado Eduardo Bolsonaro, direto dos Estados Unidos. Deputado, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Já agradeço de antemão a gentileza de falar conosco. Eu que agradeço o espaço, a oportunidade, né? Parabenizo de maneira adiantada o excelente programa que vocês fizeram com Paulo Figueiredo, porque nem sempre a imprensa nos dá espaço, mas aqui com vocês de Metrópolis, por mais que às vezes as perguntas possam ser polêmicas, vocês deixam o entrevistado falar, então podem contar com certeza com a minha boa vontade para aproveitar essa oportunidade, parabenizando a vocês. Muito bem, vamos começar com notícia quente. O que se diz hoje é que o senhor e que o Paulo Figueiredo foram convidados para assistir o julgamento da suposta trama do golpe em Washington, na Casa Branca. O senhor confirma essa informação? Como é que foi feito esse convite? Sim, nós estaremos em Washington, né? Nós fomos convidados por autoridades do governo americano. Eu não posso detalhar tanto assim, até por uma questão de ética, né? Há muito tempo quem nos segue nas redes sociais sabe que nós não, a gente acaba por não expor as nossas fontes. Vocês jornalistas entendem muito bem essa questão, mas sim, nós estaremos em Washington pelo menos quarta e quinta-feira, e vai ser o momento em que vai estar ocorrendo também o julgamento do presidente Jair Bolsonaro, dentre outras pessoas do seu governo. Então, estaremos lá, estaremos em contato com as autoridades americanas e é o que eu posso falar nesse momento. Mas o senhor sabe nos dizer se Donald Trump vai estar assistindo ao julgamento? Eu não tenho como assegurar isso, né? Vale lembrar que é o presidente da maior potência do mundo, a maior potência econômica, a maior potência militar do mundo, tem 1000 demandas, mas só dele ter dado atenção ao Brasil e recorrentemente falado em nome do Jair Bolsonaro e também da perseguição aos seus familiares e também apoiadores, eu já fico muito feliz, fico muito satisfeito. Isso não é algo pormenor. Você conseguir atrair a atenção do presidente dos Estados Unidos é algo que é muito complicado. Você vê, ele está sempre resolvendo questões como a guerra da Ucrânia, Israel, Irã, questões comerciais com a China, dentre outras medidas, mas também tem o seu olhar voltado para o Brasil. Isso muito me alegra. E eu não posso garantir que ele vai estar assistindo ao vivo a esse julgamento, mas eu tenho certeza que ele será cientificado do resultado assim que possível. Deputado, hoje também tem notícia de que o presidente Lula vai aplicar a lei da reciprocidade aos Estados Unidos e que vai fazer esse aviso por meio aí do Itamaraty e também da área de comércio brasileira ainda nesta sexta-feira. Como é que o senhor acredita que Donald Trump vai receber essa notícia? Olha, todo mundo já sabe o que vai acontecer, né? O Trump deixou claro na carta dele que ele vai aplicar essa reciprocidade. Então, por exemplo, se o Brasil decidir colocar 50% de tarifa nos produtos americanos, ele vai adicionar mais 50% àqueles 50% que ele já aplicou anteriormente, totalizando 100% de tarifa aos produtos brasileiros. O Brasil tem que entender que essa não é uma questão de soberania, é porque não há como você competir no ramo comercial com a maior economia do mundo. Isso daí é um fato. Não é uma questão de submissão ou qualquer coisa que o seja, né? E o presidente Trump, ele colocou naquela carta ao Lula os pontos que estavam fazendo com que ele colocasse a maior tarifa do mundo contra o Brasil. Porque nos outros países é 20%, 30%, realmente são questões comerciais, alguns acertos, mas no Brasil, por que ela chegou a 50%? Porque existe uma crise institucional, existe uma perseguição feita contra Jair Bolsonaro, seus familiares e seus apoiadores. Existe a questão da regulamentação das redes sociais e também as questões comerciais. Então, tudo aquilo que o Donald Trump listou, o governo Lula, com apoio do Moraes, né, que também continua sendo ministro da Suprema Corte, colocando adiante a perseguição, tudo aquilo foi feito de maneira contrária. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, países que tiveram sucesso para solucionar essa questão tarifária. O Japão. O Japão tem uma excelente relação com os Estados Unidos, tradicionalmente muito boa, e ainda assim o Japão sofreu também com essas tarifas. O que o Japão fez? Fez uma delegação de alto nível, enviou ela para a capital americana, e mesmo sem agenda, a delegação japonesa ficou à espera de uma ligação a qualquer momento de qualquer autoridade americana. Não ficou pensando, como o Lula diz, se eu for ligar para o Trump, será que ele vai puxar minha orelha? Será que ele vai querer me humilhar? Meus caros, isso é algo muito pequeno, perto da responsabilidade daqueles que realmente pretendem representar a população brasileira. Poxa, será que não dá para deixar uma delegação
a 24/7 disponível em Washington, D.C.? Agora, é loucura você imaginar que o presidente Trump fale que deseja A, B, C, D, você faz, não é nem que você não faz nada, você faz o contrário de A, B, C, D, e ainda quer ser recebido de tapete vermelho pelo secretário do Tesouro, né, o Scott Bessent, quer ser recebido por outras autoridades americanas. Eu acho até que o Trump está sendo muito cordial com o Lula, porque não faz muito tempo, acho que 2 semanas atrás ele disse que receberia uma ligação do presidente Lula. Agora, o Lula tem que ter uma conduta de presidenciável, tem que sair do palanque político, tem que deixar de lado um pouquinho da pauta ideológica, né? Muita coisa que vem do Celso Amorim, não vem nem do Itamaraty, e ter a responsabilidade de querer representar os brasileiros. Mas eu finalizo dizendo o seguinte, o Lula não fará isso, porque ele pensa primeiro no poder. E para ele se manter no poder, ele está adorando essa questão tarifária, porque ele está vendo uma oportunidade de culpar Trump pelo seu fracasso na parte econômica. Então, o Lula sempre vai dobrar a aposta. Eu esperaria mais responsabilidade do Congresso Nacional, que poderia começar a resolver essa crise institucional através do projeto de anistia, através da votação das prerrogativas dos parlamentares, para protegê-los da perseguição que vem principalmente do Alexandre de Moraes. Então, infelizmente, o Brasil caminha para um acirramento, para um aprofundamento dessa crise. Deputado, o ministro Fernando Haddad já culpou o senhor, né, pelas tentativas fracassadas de conversas entre o governo brasileiro e o governo norte-americano. O senhor citou aí o secretário de Tesouro, que chegou a marcar uma conversa com ele, depois desmarcou e no mesmo dia teve uma reunião com o senhor. Dentro disso, o senhor está prejudicando qualquer conversa entre o governo brasileiro e o governo norte-americano? Olha, depois do Trump, talvez o secretário Scott Bessent seja a pessoa mais importante do mundo, né, do mundo político, porque ele é a pessoa que dita a economia, as políticas econômicas norte-americanas que têm impacto no mundo inteiro. Quem é Eduardo Bolsonaro na fila do pão para dizer quem o secretário Scott Bessent vai receber ou não? A esquerda... O senhor, ele recebe, então o senhor é alguém, né? Mas eu agradeço até a deferência, Andresa, mas a questão é, eu não fico apoiando o Hamas, eu não fico, né, protegendo o crime organizado. Os Estados Unidos trouxe enviados até o Brasil para tratar desse tema, para colocar o PCC e o CV, que são organizações criminosas, como organizações terroristas. O governo Lula quis protegê-los. Só para te interromper um minutinho, para não perder aqui a questão. Tudo isso que o senhor coloca, né, do Hamas, já são coisas que são ditas há muito tempo, mas o que eu queria pontuar para o senhor esclarecer para a gente, ele devolver aí a resposta, é que havia uma conversa agendada. Por que é que essa conversa foi desagendada? Mas ele tem que perguntar para o Tesouro Americano, né? Eu estou falando, eu não tenho controle sobre a agenda deles. É porque o senhor esteve com ele no mesmo dia, então isso deve ter entrado na conversa, né? Olha, Andresa, o que a gente conversa lá reservadamente, né, nem tudo a gente pode expor ao público. O que a gente levou foram preocupações ali com relação ao cumprimento da Lei Magnitsky. A gente utilizou, inclusive, matérias da imprensa para dar essa ciência ao secretário Scott Bessent e também à equipe dele, para dizer, olha... O senhor pediu para ele não atender o Haddad naquele dia? Andresa, só para concluir rapidamente. Então, nós levamos a ele essa ciência, né? Falamos de que se a ideia é atingir de maneira eficiente as finanças de Alexandre de Moraes, tem também que ser aplicada a Lei Magnitsky, como a própria Lei Magnitsky descreve, a sua esposa, Viviane, que dá suporte logístico e financeiro ao Alexandre de Moraes. Agora, a questão da agenda dele, ele é que vai fazer. Eu acho impressionante as pessoas, né, a todo momento criticarem, por vezes chamarem pessoas como Trump, né? O Lula disse antes da eleição que o Trump seria a nova face do nazismo. Eu não vi o Lula pedir desculpa em momento nenhum. Então ele chama um presidente de nazista e depois reclama que aquele presidente não recebe. Isso é quase insano. É lógico que o Lula está jogando para a plateia. Ele está querendo transferir a responsabilidade do insucesso dele para alguém. Eu estou aqui nos Estados Unidos, é óbvio que eu vou ter portas abertas, porque a gente compartilha da mesma visão de mundo, né, do atual governo Trump. E então, é isso daí basicamente que está acontecendo. E o governo brasileiro é que não se dá o respeito. Tanto não se dá o respeito que na reunião dos BRICS no Brasil não vieram, né, o Xi Jinping da China e nem o Putin da Rússia. Nem dentre os próprios aliados o governo Lula tem moral. Isso é um resultado patente do fracasso dessa política internacional da administração Lula, que é liderada pelo Celso Amorim. Deputado, só para deixar claro então, porque isso se comentou muito aqui no Brasil, o senhor sugeriu ao secretário para que ele não atendesse o Haddad?
Não, eu não tenho qualquer gerência sobre a agenda das autoridades americanas. O que a gente faz é dar a nossa opinião ou sugestão quando nós somos convidados a fazê-lo. A gente sabe o nosso lugar. Eu não comando e não foi a o agenda caso nessa dos questão. Estados Unidos. Olha, a gente sabe que existe muito de sinalização e de recados, né, nessas relações internacionais. Certamente, se o Haddad não foi recebido, né, na mesma data em que eu e o Paulo Figueiredo nós fomos, é porque o Haddad está fazendo alguma coisa errada. Né? Se eu fosse o Haddad, eu procuraria entender o que eu estou fazendo de errado para daí você conseguir ter a atenção do secretário do Tesouro norte-americano. Certamente não vai ser como a política de aumento de imposto, como a política de reciprocidade nas tarifas, né, com apoio a uma moeda única dos BRICS em detrimento para fazer frente ao dólar. Certamente não é dessa maneira que você vai ser recebido nos Estados Unidos. Agora, o senhor falou, deputado, sobre a sanção, sobre pedir que a sanção da Lei Magnitsky fosse expandida, que atingisse a esposa do ministro Alexandre de Moraes, a Viviane de Moraes. Já foi atingido? Ela chegou a ser sancionada pela Magnitsky, o senhor sabe me dizer? Não, porque as pessoas que são sancionadas, elas entram na lista da OFAC. Né? Você pode fazer uma consulta, você vai ver que está lá o nome do Alexandre de Moraes, mas não está o nome da esposa dele, né? A Viviane Barsi de Moraes. No entanto, vale lembrar que quando o Alexandre de Moraes se tornou ministro da Suprema Corte, ele deixou o seu escritório, o Alexandre de Moraes Advogados, e esse mesmo escritório passou a se chamar Barsi de Moraes Advogados. Barsi, que é o sobrenome da esposa do Alexandre. Então você vê que existe ali uma conexão íntima, você vê que existe uma continuidade, né, naquele empreendimento, e certamente um ministro da Suprema Corte que tem um salário cerca de 50 mil reais bruto, não vai conseguir usar um relógio de 200, 300 mil reais apenas fruto do seu trabalho. Então há uma incompatibilidade com aquilo que o Alexandre de Moraes veste, usa, vinhos que ele toma e etc., com o salário dele. Eu sei porque um salário de deputado federal chega perto de um salário de ministro da Suprema Corte. Então é óbvio que ele tem uma outra rede de financiamento, uma outra maneira, uma outra fonte de financiamento. E isso daí está conectado com a esposa dele. Deputado, eu quero aproveitar o gancho das sanções e questionar. O ministro da Justiça, Lewandowski, e o ex-presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, perderam o visto de fato, assim como foi informado? Até o próprio Paulo Figueiredo chegou a afirmar que eles tinham perdido o visto. Perderam de fato o visto, os dois? São informações que nós temos, né? O secretário Rubio, ele não tem uma lista clara, né? De acordo com a política dele de não somente para assessores, mas também agora para aqueles que dão apoio a ditaduras, como foi o caso do programa Mais Médicos, que deu um fôlego ao regime ditatorial cubano, que eu costumo dizer que é a maior ilha escravocrata do mundo, porque você não entra e sai dali sem ter a autorização do regime e você é obrigado a viver em uma condição de miserabilidade. Também foi aplicado isso daí com relação a Cuba. E o secretário Marco Rubio, chefe do Departamento de Estado, ele não faz uma lista das pessoas que perderam o visto. Ele espera para que essas pessoas, ao tentarem entrar nos Estados Unidos, seja na imigração no aeroporto dos Estados Unidos, seja saindo do país de origem, aí é que elas venham a, de fato, descobrir se elas perderam ou não o visto. Mas a informação que chegou para o Paulo Figueiredo, né, compartilhada comigo também, é de que sim, né, o ministro Ricardo Lewandowski, atual ministro da Justiça, que trocou de lugar com Flávio Dino, né? Flávio Dino era MJ, passou a ser ministro da Justiça, passou a ser ministro da Suprema Corte. E o Lewandowski, que se aposentou do STF e veio para a MJ, e também o Pacheco, eles perderam os vistos. Eles são enxergados como pessoas que deram suporte ao atual regime. Vocês vão lembrar que na carta do Trump para o Lula, ele fala que o Brasil é um regime, ele não considera mais uma democracia. Então, isso daí, de fato, eu acredito que ocorreu, as nossas fontes confirmam que ocorreu, e também serve como um aviso a todos aqueles que visam proteger Alexandre de Moraes ou, de alguma maneira, sustentar esse regime, correm o risco de sofrerem essas mesmas sanções. Deputado, como é que o senhor classifica essa conduta? Olha, se vocês fizerem isso, vocês vão correr sanção. Como é que se denomina isso? Isso é uma chantagem? Isso é uma ameaça? Ou isso é um recado? Isso é soberania, né? Você, no seu país, você recebe quem você quiser, assim como a sua casa, né? O nosso país nada mais é do que a extensão da nossa casa. Então a questão dos vistos, ela é muito fácil, ela é muito discricionária,
É por isso que, de uma hora para outra, as autoridades americanas podem decidir, né, manter ou cancelar determinados vistos. Com a lei Magnitsky... explicar a minha pergunta que acho que não foi compreendida. A todo momento é dito, olha, como o senhor colocou agora, né? Se o Brasil fizer o julgamento... Esse ponto o senhor não colocou, mas eu vou traduzir de outra forma. Se o Supremo Tribunal Federal condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro ou fatos que os senhores consideram antidemocráticos, aí o Brasil vai ser punido, aí o Alexandre de Moraes vai perder o visto, aí a família do Alexandre de Moraes vai sofrer a sanção Magnitsky. Essas ameaças de que o que pode ocorrer com autoridades brasileiras, caso elas não sigam essa cartilha, como é que o senhor denomina isso? Olha, mas é meio insano você imaginar que vai mergulhar o país num regime antidemocrático e que nada acontecerá. O Nicolás Maduro também perdeu o visto americano dele. Tem diversas pessoas. O ministro do Supremo Tribunal da Venezuela, né, o Michael Moreno, também foi sancionado pela lei Magnitsky. Por quê? Porque a todo momento ele fazia julgados a favor de Hugo Chávez para perseguir os opositores de Hugo Chávez. E é basicamente o que o Alexandre de Moraes está fazendo. É claro que o Jair Bolsonaro é o caso mais notório, mas ele é apenas um dentre, né, cerca de 2.000 pessoas que estão sofrendo essa perseguição do Alexandre de Moraes. Mas não é uma chantagem? Se você não fizer o que eu quero, você vai ser... Desculpa, pode Mas continuar. É claro, Andressa, isso tem que acontecer. Não é o que eu quero, a vontade do Trump. Olha, eu avisava lá atrás o seguinte, se o Trump for eleito, obviamente antes da eleição dele, né, dia 5 de novembro do ano passado, eu falava, se o Trump for eleito, não esperem que a maior ação americana será uma notinha da embaixada reclamando que o X foi expulso do Brasil e foi congelada a conta da Starlink. É óbvio que ele vai mergulhar isso daí num conflito comercial. E é isso que eu espero de um país respeitável. O que não é respeitável é, por exemplo, a Bolívia pegar uma usina de energia da Petrobras e o Brasil falar que aquilo dali está certo porque o Brasil estava tendo uma conduta muito imperialista. Isso daí é que é o insano. Então é óbvio que os Estados Unidos, ele está o quê? Ele está, primeiro, se protegendo, porque Alexandre de Moraes mandou prender até cidadão americano por conta de tweets dados a partir do território americano, pessoas que estão debaixo da jurisdição americana, eu, Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo, Alan dos Santos, juíza Ludmila Lins Grilo, Rumble, né, falar de empresas, Rumble, Truth Social, dentre outras, o Moraes continua fazendo ordens para que essas pessoas, né, sofram coisas que não estão previstas em lei. Se estivesse previsto em lei o que o Alexandre de Moraes estava fazendo, o Alan dos Santos já teria sido extraditado durante o governo Biden, e não foi. Se o Alexandre de Moraes estivesse pautando em lei, ele teria conseguido extraditar e prender o Oswaldo Eustáquio. Olha o que eu estou falando. O Oswaldo Eustáquio não é uma pessoa que tem unanimidade dentro da direita, mas está lá na Espanha, e a socialista Espanha não permitiu a extradição dele. Será que não é hora da gente parar e olhar para dentro do Brasil e perceber que alguma coisa está muito errado? Que não dá para a gente ignorar que em 2022 tiveram ordens secretas para bloquear usuários que estavam fazendo tweets contra o governo Lula. Eu tive que deletar tweet meu vinculando Lula a Nicolás Maduro ou Lula ao Daniel Ortega. Foi proibido fazer oposição ao Lula na eleição de 2022. Deixe de lado a questão das maquininhas, não está nem entrando na urna eletrônica. Mas esses temas não são temas próprios de uma democracia, né? Aonde mais você faz esse tipo de coisa? Só na Nicarágua, na Venezuela. O Brasil agora está colocando numa investigação um líder religioso, o pastor Silas Malafaia. Está igualzinho ao Daniel Ortega lá da Nicarágua. E vocês acreditam que o governo Trump não possa sequer sancionar as pessoas que estão fazendo isso? Se ele não fizer isso, ele vai estar abrindo todas as portas para que esse vírus brasileiro entre no território americano. E ele já falou que ele não permitirá isso daí acontecer. Deputado, o que se coloca, né, do outro lado é que os conteúdos que foram retirados, eles estavam divulgando fake news ou discursos de ódio. Nesse caso... O que é fake news e o que é discurso de ódio, Andressa? Qual é a definição? Vamos lá, deixa fake news de lado. Qual é a definição de discurso de ódio? Discurso de ódio é um ataque como a uma instituição constituída no Brasil, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, em que se incita as pessoas a invadirem, a baterem num ministro, a atacarem um ministro que representa o Estado. Qual o número da lei federal está previsto lá o crime de ódio? Ou o artigo do Código Penal? Vamos só terminar com relação a fake news que o senhor perguntou. São duas questões. Uma Porque não tem definição de crime de ódio, Andressa. Ele está tirando a cabeça dele. O que é milícia digital?
Vocês no Metrópolis estão fazendo excelente trabalho, Andresa. Permitam aqui fazer um elogio que não é rasgação de seda. Vocês têm tudo para ser aquilo que foi a Jovem Pan antes de 2022. Mas se chegar na eleição e vocês entrevistarem uma pessoa ou começarem a ter analistas políticos aqui que venham contra o Lula ou que chamem o Lula de descondenado ou de qualquer outro tipo de adjetivo que vocês acham qualificados, vocês podem sofrer a mesma coisa. Eu quero é evitar que isso daí aconteça. É por isso que eu estou aqui tentando... Só um ponto, deputado. A gente não trabalha com... A gente não trabalha com fake news aqui, a gente trabalha com os fatos. Todo mundo pode ter a própria versão, mas os próprios fatos Qual foi a fake news? Não é possível. E é fake news você falar que o Lula é um descondenado? Aí vem ordem lá do Alexandre de Moraes falando, Jovem Pan, você tem que parar de chamar ele de descondenado. Qual é a fake news nisso? Ele foi condenado e foi descondenado. É porque o senhor está pegando um ponto específico, né? Foram várias... Se voltar ao poder e tiver... Para finalizar, desculpa, Andresa. Imagina. Se eu amanhã retornar, né, como presidente da República ou meu pai, e a gente tiver essa mesma conduta, era para a gente colocar na cadeia quem chama o Bolsonaro de genocida, porque ele não matou ninguém. Isso é fake news. E aí, vamos derrubar as redes do PT? Vamos derrubar as redes de todo mundo? Eu acho que não é por aí. Para finalizar, a nossa ideia é o seguinte, todo mundo fala o que quer, aquilo que extrapola, né, entra em crime contra a honra, tem a justiça para você recorrer, e o eleitor, o internauta vai decidir o que ele acredita, o que é verdade ou o que não é verdade. Não tem como alguém querer controlar. Só o fato de colocar uma agência ou alguém para controlar o que pode ou não ser dito, isso já é censura. É censura prévia, é o que está acontecendo no Brasil hoje em dia. O PT, inclusive, disse que não foi golpe o impeachment da Dilma Rousseff, e aí é uma fake news, né, deputado? Porque todo mundo viu que ela sofreu um processo de impeachment e isso continua sendo divulgado aqui para a gente fazer o contexto aqui de todas as informações. O equilíbrio, né? Exatamente. Deputado, eu queria entrar num outro ponto que está quente também do noticiário, que foi o pedido que o senhor fez para continuar exercendo o seu mandato, né, parlamentar. Nesse momento, né, o senhor ainda não tem essa autorização para continuar exercendo o mandato à distância, embora o senhor esteja constituído, o senhor não está licenciado nesse momento, pelo que eu compreendo. Se estiver errado, o senhor me corrija, por favor. O senhor tem 9 assessores contratados ali no seu gabinete. O senhor não conseguiu participar, obviamente, de nenhuma atividade das comissões temáticas, porque o senhor está nos Estados Unidos. O senhor teve uma atuação parlamentar, né? Foi uma proposta que o senhor apresentou individualmente até agora, que foi para ouvir o ministro das Relações Institucionais. Foram 15 faltas computadas até agora, o senhor já disse que não as reconhece, depois eu quero que o senhor fale para a gente. E tem um custo, né? Esse gabinete do senhor, até agora já dão R$700 mil. O que esses assessores do senhor estão fazendo? Eles estão à disposição do meu suplente, né? Estavam, agora não mais porque eu voltei a exercer o meu mandato, e eles continuam me assessorando. Eu continuo falando com eles, existe uma rotina do gabinete, então é claro que eles merecem ser, né, remunerados por conta disso. Agora, eu só não retorno à normalidade do meu mandato porque eu estou sendo perseguido, né? Fui ameaçado de perder o passaporte, né? Depois esse inquérito foi arquivado, porque não queriam me dar a oportunidade de dizer que eu era perseguido político. E quando o Marco Rubio falou que provavelmente iria sancionar o Alexandre de Moraes, eles reabriram esse inquérito e estão pedindo mais de 20 anos de cadeia para mim. É inadmissível que a Suprema Corte faça isso tudo, ainda mais sob ordens, pedidos originais do líder do PT. Vocês realmente acham que se eu for ao Brasil eu não serei preso? Digam para mim, você que está no chat pelo menos aí, comenta aqui para a gente, ajuda a colocar a nossa audiência mais adiante. Agora, Andresa, eu presto satisfação ao meu eleitor. Eu não estou pedindo para todo mundo concordar comigo. Eu estou fazendo um trabalho aqui que eu estou sendo esmagadoramente apoiado pelo meu eleitorado, porque é visto por muitos como a última esperança para a gente resgatar o Brasil, para não mergulhar de vez num caminho semelhante ao da Venezuela. Então, a essas pessoas, eu tenho que continuar exercendo o meu ofício. Como? Aí, o presidente da Câmara é que vai dizer. Agora, se ele não reconhece essa situação de perseguição, se ele prefere cerrar fileiras com esse regime, aí ele tem que arcar com as consequências disso tudo. Porque não é admissível que hoje, depois da pandemia, que nós vimos que existe uma maneira de você exercer o mandato de maneira virtual, de maneira não presencial, lá fisicamente no Congresso Nacional, que não seja aberto essa possibilidade, né, para mim. Eu acho que todo mundo está vendo a perseguição que eu estou sofrendo. O Lindbergh agora virou o líder do PT, né, ele pede policiamento reforçado, o Alexandre de Moraes junto com o PGR vão lá e colocam mais policiais na casa do Bolsonaro. Vocês acham razoável
eu pedir um policiamento mais reforçado, sei lá, na casa do Lula ou qualquer outra pessoa que foi presa do regime do PT no passado? É óbvio que não. É para isso que existe a justiça, para ela ser imparcial. Mas a todo momento, Alexandre de Moraes, ele dobra a aposta, ele quer se mostrar intransigente, né? Quer se mostrar poderoso. Então a gente vai ver até onde essa situação vai levar. Deputado, só para concluir essa questão dos assessores para a gente compreender, porque essa questão do mandato do senhor também é algo muito que se questiona por aqui. O senhor disse que despacha com eles, o senhor está exercendo, na sua avaliação, o seu mandato. Os assessores parlamentares são contratados para assessorar o parlamentar no dia a dia dos trabalhos, na questão do plenário, dos projetos apresentados, tudo que envolve ali o mandato parlamentar. O senhor entende que as suas ações aí nos Estados Unidos, elas são pertinentes ao mandato de um deputado no Brasil? É isso que o eleitor de São Paulo, que elegeu o senhor primeiro com a maioria dos votos numa eleição, depois caiu um pouquinho, mas o senhor também está ali no ranking dos mais votados. Acho que o terceiro mais votado, se eu não me engano agora. Era isso que a população de São Paulo esperava do seu mandato? Com certeza, ela espera a luta pela liberdade, ela espera não abaixar a cabeça para ditadores, ela espera que eu não venha a compor com esse atual regime. É por isso que eu não paro de ganhar seguidor nas redes sociais. Eu estou explodindo seguidor, eu nunca ganhei tanto seguidor em tanta velocidade nas redes sociais. Agora, os meus assessores, não é justo, por conta de uma perseguição, uma injustiça que o seu deputado está sofrendo, que eles venham da noite para o dia perder o salário. Os meus assessores ficarão empregados enquanto eu tiver a possibilidade de manter o meu salário. Se eu pudesse, eu dobrava o salário deles, porque são pessoas corajosas. Só de estarem trabalhando comigo, isso já demonstra coragem. Ou vocês acham que eles não estão sofrendo risco de terem busca e apreensão? O Fishing Expedition. Vamos lá, pegar o celular deles aqui, vamos ver o que tem aqui. Como fizeram, por exemplo, com meu pai, né, que pegaram do Cid, pegaram de outras pessoas. Então, né, eu concordo que não é uma situação ideal, mas não é nem um pouco justo você demitir uma pessoa da noite para o dia porque simplesmente o deputado deles está sendo perseguido. Eu acho que o ideal é a gente pressionar o Hugo Mota para, né, que seja dada uma solução. A solução tecnológica já existe. Eu consigo perfeitamente exercer o meu mandato, consigo fazer participação nas comissões, como participei agora, a convite do deputado Coronel Meira, na Comissão de Segurança Pública, para falar de perseguição às pessoas envolvidas no 8 de janeiro. Então as ferramentas já existem, né? Se optarem por não reconhecer a minha perseguição, mais uma vez, aí vai da responsabilidade de cada um. Deputado, qual é a sua situação formal hoje nos Estados Unidos? Eu aqui nos Estados Unidos, eu estou legalmente. Eu não entro em detalhes, a pergunta é sobre o visto e etc. Isso, exatamente. Se é a necessidade de pedir um green card... Me permita, Neila, eu não tenho como expor isso daí, porque eu sei que eu estou altamente vigiado, né? Certamente nesse momento tem gente da Polícia Federal nos assistindo, né? A gente chama carinhosamente de Gestapo do Alexandre de Moraes, porque é uma polícia política, né? Não se confunde com o restante da Polícia Federal. Então essas pessoas estão de olho para ver o que elas podem fazer para minar, para complicar a minha vida aqui nos Estados Unidos. Então não posso dar munição para eles fazerem isso. Cito como exemplo do que eu estou falando, ano passado, em 2024, com uma delegação de parlamentares, nós fomos ao Parlamento Europeu fazer denúncias de violação de direitos humanos, né? Morte do Clezão, prisão da Débora e etc. Eu participei nessa viagem de um Space no X, do Mário Naufa, né? É um australiano que mora lá no Oriente Médio. Quando eu retornei ao Brasil, tinha um relatório da Polícia Federal feito com base nessa minha participação no Space no X. Então essas pessoas estão altamente, né, buscando o pelo em ovo, né, usando da sua criatividade para tentar me prejudicar. Então nesse ponto da minha estadia aqui nos Estados Unidos, podem ficar tranquilos, estou 100% legal, consigo me manter aqui durante um bom tempo ainda, mas permitam-me não abrir detalhes. Só porque a dúvida, se você me permite, Neila, complementar, sim, é porque o senhor já disse algumas vezes que o senhor é como se fosse assim um asilado político, né? O senhor saiu do Brasil porque o senhor entende que se voltar há uma perseguição política do judiciário com relação ao senhor. Esse termo não, entendo, não. Mas esse termo não há é um termo figurativo, digamos assim. O senhor não está aí como asilado. Acho que a pergunta que a gente queria fazer para o senhor você fala debaixo de asilo? Isso. Andresa, me permita aqui repetir a resposta. Estou legalmente nos Estados Unidos, não abro detalhes sobre quais condições, até porque também, né, se eu o fizesse, isso poderia até implicar
em represálias contra a minha família. Como eu vi que o regime está disposto até a congelar as contas bancárias da minha esposa, que não é um agente político, não me sustenta, não tem relação nenhuma comigo nesse ponto, né? Eu não posso passar detalhes para vocês sobre isso. O que eu posso dizer apenas é que eu estou legalmente aqui no território americano. Mas as contas da sua esposa, da Heloísa, não foram congeladas? Foram congeladas. Ela abre aqui o app dela, né? O Banco do Brasil, ela não consegue fazer nenhum tipo de transferência nem nada, nem movimentar a conta dela. Certo. Eu queria perguntar sobre a sua relação com o seu pai, mas não é sobre como é a relação. Eu só queria saber quando foi a última vez que vocês conversaram. Foi antes de eu viajar aqui no Carnaval para os Estados Unidos. Nem eu me recordo, né, exatamente qual foi o último dia e etc. Antes de eu viajar aqui para os Estados Unidos, foi a última vez. Não houve, eu não vou me lembrar, vou até pedir para a produção me lembrar também, qual foi a data daquelas conversas que acabaram vazando do relatório da Polícia Federal. As conversas foram depois. Sim, as conversas foram depois. Eu estou falando, se eu entendi correto a pergunta, foi a última vez que eu estive pessoalmente com meu pai, foi antes do Carnaval, né? Então, meados de fevereiro, provavelmente. As conversas foram depois. Eu já estava aqui nos Estados Unidos. O último momento, então, de conversa foram esses momentos que foram descobertos aí, revelados pela Polícia Federal nesse relatório, enfim, que inclui... Foram vazados, né? São conversas pessoais de pai para filho, né? Foram vazados pela Polícia Federal. Eu não vejo motivo nenhum para você ter que expor esse tipo de coisa, né? Tem ali, é claro, eu conversando com meu pai, de uma maneira não muito educada, não é o meu perfil, normalmente eu trato meu pai até por senhor e etc, mas naquele momento, né, como dois homens que nós somos, e entre nós não tem frescura também, eu estava dando uma sacolejada nele, utilizei algumas palavras fortes, obviamente não gostaria que isso daí viesse a público, mas, né, a Polícia Federal, como é um aparelho do Estado político, ela vazou de propósito para gerar constrangimento e também uma cortina de fumaça naquilo que interessa, né? Os assuntos do Brasil são outros, não a conversa do pai com o filho. Deputado, essa conversa que o senhor teve já virou até aquelas letrinhas lá que o senhor falou, já virou camiseta, boneca no Brasil, não sei se o senhor está acompanhando. O senhor diria que o senhor está exausto? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Toda semana que vem para Washington, D.C. Aquilo foi uma explosão de um momento ou já não era um sinal de exaustão dessa sua peregrinação aí para os Estados Unidos? Eu não consigo ler daqui, Andresa. Eu não consigo ler daqui a conversa. Não, essa conversa é só para ilustrar para quem está acompanhando a gente. A minha pergunta aqueles termos que o senhor usou com o seu pai, naquele momento o senhor estava zangado, mas a gente não pode ler como uma exaustão do senhor, desse papel que o senhor está fazendo aí. Não, muito pelo contrário, era energia alta, né? Era dando aquela sacolejada lá, uns tapas na cara do Rocky Balboa. Não tem amanhã não, vambora, o caminho é por aqui. É isso daqui que é o certo, não se deixe levar por esse outro caminho. Né? Basicamente isso aí que eu falei, óbvio. Usei alguns palavrões, algumas palavras duras. Os nossos opositores aproveitam para cair em cima disso. Olha lá, a família brasileira, etc. Mas entre nós não tem frescura, não tem hipocrisia. É uma conversa entre dois homens, né? Como tem que ser, às vezes, com pai e com filho que estão lutando pela liberdade. Eu acho que dificilmente algum outro brasileiro passou por uma situação semelhante, a não ser aí o pessoal perseguido pelo Alexandre de Moraes, mas é uma situação onde o estresse fica alto, né? Por vezes acontece esse tipo de explosão. Uhum. Nessas conversas, deputado, os senhores falam também sobre o governador de São Paulo, Tarcísio. Eu só queria saber se existe, eu vou usar um termo ciúmes, mas não era essa palavra, assim, se existe um ciúme ou um temor desse holofote que está cada dia crescendo mais sobre o Tarcísio e saindo um pouco da família Bolsonaro. Existe um temor desse holofote sobre o Tarcísio? Olha, não é nenhum temor, né? A questão é que não é o momento de você tratar de eleição. A gente, semana que vem, estamos o quê? Há 4 dias do início do julgamento, 3, 4 dias do início do julgamento. Então não é o momento de você tratar de sucessão presidencial, né, de você colocar, como se diz no popular, né, a carroça na frente dos cavalos. E aí a gente começa a se perguntar, as pessoas, e aí eu separo muito bem, tá? Eu não vi nenhum movimento do Tarcísio pessoalmente nesse sentido, pelo menos não publicamente. As pessoas, ao que parece, algumas, né, elas estão buscando tirar proveito de um momento de fragilidade do presidente Bolsonaro, que todo mundo sabe que não tem um julgamento justo, né, porque não tem nexo causal nenhum que o conecte ao 8 de janeiro, sendo que 8 de janeiro sequer foi uma tentativa de golpe.
mas, né, há quase que um consenso de que ele provavelmente será condenado. E aí pessoas tentam tirar proveito disso, né, oferecendo para ele, imagino eu, né, arranjos políticos futuros em troca de promessas futuras de amenizar a pena ou colocar em prisão domiciliar. E aqui eu estou falando que eu consigo imaginar, tá? Porque eu não estou lá na casa do Jair Bolsonaro, não participei de nenhuma conversa nesse sentido. Mas me causa estranheza você querer, nesse momento, tratar de eleição de 2026. Falta muito ainda para a eleição de 2026, mais de um ano. Qual essa agenda da anistia, ela se Essa agenda da anistia, ela se sobrepõe essa agenda eleitoral de 2026, é o que o senhor está falando. Primeiro tem que se tratar desse tema só para depois entrar em 2026. Mas é claro, porque a anistia, né, por uma questão de justiça, ela atingiria, né, beneficiaria não só os perseguidos pelo Alexandre de Moraes. Eu falo perseguidos porque não são só as pessoas envolvidas no 8 de janeiro, tá? É muito mais gente. Por exemplo, o Alan dos Santos não tem envolvimento no Rio de Janeiro e está exilado aqui. A juíza Ludmila Lins Grilo, a mesma coisa, né? Até onde eu sei, Rodrigo Constantino também, para citar alguns exemplos. Então, eu não vejo o motivo pelo qual você tem que acelerar uma escolha de um candidato nesse momento agora. E a gente, sim, tem que tratar da pauta que é primordial para a gente virar a página do Brasil, que é a anistia. Se você for no Congresso Nacional, você vai ver que é quase uma unanimidade que os deputados não aguentam mais ficar falando de Supremo Tribunal Federal, pauta de liberdade, porque isso daí é o básico. É claro que um deputado tem que ter liberdade, é claro que as pessoas têm que ter liberdade. Para daí, então, você ter, dentro de uma normalidade, uma atmosfera onde você possa discutir geopolítica, energia, né, desenvolvimento do país, geração de emprego, relações internacionais e assim por diante. Então a anistia, ela é essencial, não só para uma questão de justiça, mas também secundariamente para que a gente possa colocar as agendas que importam do Brasil adiante. Para finalizar, o PL está há 6 meses, o maior partido da Câmara tem uma pauta única, não é nem prioritária, é uma pauta exclusiva, que é a anistia. E permite também aqui, né, Neila e Andresa, falar com os internautas que a pauta da Câmara ela é feita não somente com base no Hugo Mota. Ele faz toda semana uma reunião chamada Colégio de Líderes, onde cada líder sugere 2 pautas. Há 6 meses, o maior partido da Câmara, liderado pelo deputado Sóstenes Cavalcante, pede apenas uma pauta, que é a anistia. E por que ela não é votada? Tem que botar para votar, ainda que seja para perder, e tirar essa responsabilidade do Hugo Mota. Mas eu acho que tem votos para passar, porque mais de 300 deputados já assinaram um requerimento de urgência, o que é um bom termômetro. Então por que não votam a anistia? Esse é que é o grande ponto. Bom, falamos sobre o momento de falar sobre eleições e sabemos que lá no Congresso já existem bastidores e decisões que são tomadas baseadas nas eleições de 2026. Se agora não é o momento de falar em sucessão presidencial, qual é o momento, deputado? É depois do julgamento? O momento é o ano que vem, né? Por que a gente tem que tratar agora? Eu não vejo, porque é o seguinte, se o Bolsonaro puder sair candidato, ele será o candidato. Absolutamente todo mundo fala isso. Mesmo os governadores democráticos durante um evento da XP, né, o próprio Caiado, o Ratinho e o Tarcísio, todos eles falam, né, reconhecem que o Jair Bolsonaro é o maior líder nacional, da política nacional do país. Então, se houver anistia, o Bolsonaro pode sim, né, tentar reverter a inelegibilidade dele e sair candidato. Se ele não conseguir, a pergunta, por que ele tem que fazer isso agora, enquanto ainda existe a possibilidade da anistia? É essa questão que não se encaixa na minha cabeça. Ou melhor, se encaixa muito bem, né? De existirem pessoas, mais uma vez não estou acusando ninguém, mas de existirem talvez pessoas aí nos bastidores tratando de enfiar uma faca no pescoço do Jair Bolsonaro, oferecendo benesses futuras, o que eu entendo que seria mais um daqueles acordos que você não deveria fazer, porque nunca são respeitados. E em troca, né, de uma benesse talvez jurídica, porque a gente não tem mais um tribunal jurídico no Brasil, o STF é uma corte totalmente política, em troca dessas benesses, que ele indicasse outra pessoa. Eu só consigo imaginar isso. Deputado, dentro disso, está correta essa informação de que houve um pedido para que os nomes do senhor ou dos seus irmãos não sejam testados em pesquisas eleitorais? Pegando esse raciocínio que o senhor colocou, né, de que esse não é um assunto prioritário para os senhores agora, isso tem a ver com essa notícia que saiu de que os senhores não deveriam ser testados, ou essa notícia é fake?
não é um assunto prioritário, mas eu não posso virar as costas, né? Quando começam a tratar disso, a gente tem que falar. Tanto que a pauta aqui do programa das senhoras. Isso daí, na verdade, ocorreu, eu sei que ocorreu no passado. No passado eu já vi isso daí acontecer, né? Eu chegar e conversar com meu pai, ele achar que era o momento adequado. Depois eu próprio, né? Isso daí foi ano passado ainda. Eu próprio falei, não, tira, porque agora ainda não é o momento. Depois voltamos a conversar, entendeu-se, né, que, olha, agora acho que é um momento que dá para fazer esse tipo de pesquisa, esse tipo de teste, foi feito, fiquei muito feliz com o resultado, basicamente comprovou que o Jair Bolsonaro ele transfere mais de 90% do eleitorado dele. Isso coloca não só eu, mas tem a Michelle, tem o Flávio, tem outros atores que podem ser beneficiados com essa transferência de votos. E a estranheza que causa é o seguinte, é que no momento em que ele entra em prisão domiciliar, o nosso nome é retirado. Parece que existe, né, estão tirando do caminho todos aqueles que porventura possam ser candidatos antissistema, né, permitindo apenas, por exemplo, né, que pessoas que estejam mais alinhadas, que pudessem ter a permissão do Alexandre de Moraes para saírem candidatos, para que elas possam se candidatar. Então não é verdade a informação de que houve, neste momento, um pedido da família para que os senhores não sejam testados. Neste momento está liberado. Eu não tenho, Andresa, eu não tenho essa informação, tá? Eu conversei com algumas pessoas da minha família, elas também não têm essa informação, mas causa estranheza, né? Por que o Jair Bolsonaro não permitiria, né, você aparecer em uma pesquisa eleitoral para presidente? Porque não foi só eu, o Flávio também foi retirado. A quem interessa jogar para baixo os nomes de Eduardo e Flávio Bolsonaro para a presidência da República? Existe se agarram ao poder para tentar se manter lá ou chegar lá, independentemente das circunstâncias. Tem que deixar a população escolher. Qual o problema? Quem é que perde, quem é que ganha se o meu nome estiver na rela para presidente? Eu não consigo entender como que um pai tiraria prestígio dos filhos nesse momento. E é difícil a gente falar, porque meu pai está censurado previamente. Está sem rede social, está em prisão domiciliar. Eu lembro que outros ex-presidentes que foram processados, no caso Michel Temer, Lula, nunca aconteceu isso com eles. O Lula, mesmo depois de condenação de primeira instância, continuava viajando. E tanto Temer quanto Lula foram processados no juiz de primeiro grau. Por que o Bolsonaro é processado na Suprema Corte? Então está notório que existe uma perseguição. O STF mudou 2 vezes a jurisprudência para alcançar a competência para dizer que legalmente estavam julgando o Jair Bolsonaro, né? Eles fazem isso a todo momento. Você estava levantando, Andresa, a questão da eleição de 2022. Em 2022, o que o Alexandre de Moraes fez de derrubar perfis foi ilegal, foi criminoso. Tanto que, quando eles reformaram agora recentemente o artigo 19 do Marco Civil da Internet, eles esquentaram a ação ilegal do Moraes no passado. É uma lei penal mais benéfica ao réu, que deveria ser o Alexandre de Moraes, retroagindo. Então é o próprio sistema dando contornos de legalidade nos crimes que eles cometeram. Só que nos Estados Unidos segue sendo crime. Você violar a primeira emenda, né? Você derrubar perfis em redes sociais, você mandar prender pessoas com base em tweets. Então isso tudo está nessa atmosfera de hoje em dia, né? Nesse conflito entre o Brasil e os Estados Unidos. Ainda na história das eleições, a gente pode esperar que o ex-presidente Jair Bolsonaro vai esperar até o último segundo para indicar quem vai ser o seu sucessor, se assim for necessário? Eu acho que o presidente Jair Bolsonaro ele tem muito mais conhecimento político do que eu, né? Ele saberá dizer o momento correto se essa situação, se esse cenário realmente se concretizar. Eu falo que eu ainda sou muito esperançoso de que a gente consiga aprovar uma anistia e o Bolsonaro consiga reverter com uma nova composição do Tribunal Superior Eleitoral, as injustiças cometidas, porque ele basicamente não pode concorrer, porque ele se encontrou com embaixadores, isso foi considerado abuso de poder político, lembrando que, por óbvio, o embaixador não vota no Brasil, e também tiveram reuniões com embaixadores o ministro Fachin, então presidente do TSE, semanas antes do Bolsonaro. O Bolsonaro, na reunião com os embaixadores, ele convidou o Fachin para estar lá, nesta reunião, para dirimir dúvidas. O Fachin não foi porque optou por não ir. E essa reunião foi para colocar dúvidas sobre o sistema eleitoral brasileiro, não, deputado? Andresa, mas qual é o prejuízo que tem de você aperfeiçoar o sistema? A gente fala do voto impresso há décadas.
Essa bandeira foi levantada primeiramente por Leonel Brizola, caso Proconsult, lá de 1982, né, criticando o sistema informacional. Mas naquele momento se falava, né, Será se que falava o para o Brizola, mundo, então, é um antidemocrático? se falava para o mundo que as eleições brasileiras seriam fraudadas se a votação fosse por urna eletrônica. Esse foi o contexto da conversa que gerou a inelegibilidade por unanimidade ali no TSE. Não foi apenas um encontro com embaixadores. Somente ditaduras não permitem criticar o processo eleitoral. Só em ditaduras que isso daí ocorre. Mas não era uma crítica, deputado. Estava se apontando uma fraude que não havia sido comprovada. Isso não é uma informação verídica? E como é que você combate? Se foi uma mentira, você combate a mentira com a verdade. Qual é a verdade do TSE? O TSE não tem como comprovar a lisura da eleição. Todos Mas os próprios militares foram lá fiscalizar, deputado. Eu creio que as urnas eletrônicas brasileiras não são invadidas, então os bancos têm que parar de gastar bilhões com segurança da informação e pegar a dica lá da inviolabilidade com o TSE. O sistema do TSE foi fraudado e violado em 2018. Pelo amor de Deus, não ignorem esse fato. Um hacker entrou em 2018 nos sistemas do TSE. Tanto que a ministra Rosa Weber, presidente do TSE, abriu um inquérito. E nesse inquérito, o delegado perguntou ao TSE e foi respondido pelo Giuseppe Janino, dizendo que sim, um hacker entrou aqui com a senha do ministro Sérgio Banhos. Depois disso tudo, quando Bolsonaro e Felipe Barros expuseram essa situação em agosto ou julho de 2021, aí então, né, foi transformado em inquérito em sigiloso. Isso é um absurdo. A gente fez uma eleição de 2022 que foi invadida em 2018 com os mesmos mecanismos. Aí eu não posso duvidar disso, Andressa. Não, deputado, pelo amor de Deus. O governo do seu pai pediu, inclusive, né, que os militares acompanhassem e fiscalizassem as urnas. O ministro Barroso convidou as Forças Armadas para fazer parte de uma comissão. Isso foi feito e eles não encontraram nenhuma irregularidade. Então, Você leu o relatório deles, Andressa? O relatório deles é taxativo no final. Eles concluem a mesma conclusão que o PSDB, de Carlos Sampaio e Aécio Neves tiveram após a eleição de 2014, onde eles perderam para Dilma. Conclusão: precisamos de mais informações para fazer uma auditoria, porque nesse atual sistema é inauditável, é impossível auditar o sistema brasileiro. Não é que as Forças Armadas não encontraram, é porque não tiveram acesso. Pediram códigos-fonte, etc. E o Moraes simplesmente ignorou tudo isso, disse, enfim, não vou olhar, agradeceu às Forças Armadas e taca a eleição para acontecer. Isso foi uma violação clara do direito do cidadão em saber o que está acontecendo. A administração pública serve aos cidadãos, não o contrário. Não pode a administração pública, o Estado, pedir que o cidadão tenha que confiar no Estado. É o contrário que tem que ocorrer. O Alexandre de Moraes, ele é um servidor público, tal qual eu como deputado federal. A gente tem que prestar satisfação ao povo. Como é que a gente perde a possibilidade de ter uma contagem pública dos votos, a publicidade do artigo 37, né, de todo ato administrativo, e simplesmente é isso daí, nada acontece? Quais países utilizam uma votação eletrônica semelhante à do Brasil? Você vai ver no Timor-Leste, no Butão, e acho que talvez no Zimbábue. Mas, deputado, o senhor reconhece o sistema... O senhor reconhece o sistema de votação no Brasil na medida que o senhor topa se candidatar por esse sistema. E o senhor foi eleito por esse sistema. Então, o fato de estar se candidatando é porque o senhor aceita ali as regras do jogo. Mas eu queria voltar para essa questão do Tarcísio, porque eu acho que essa questão de... Eu aceito os impostos do Brasil porque eu pago impostos, mas nem por isso luto contra. Sim, mas o senhor diz que não é confiável, o senhor está se submetendo a um processo não confiável. Um pouco incoerente, não? Não, é porque, na verdade, é impossível você conseguir controlar a eleição de milhares de candidatos a deputado pelo país inteiro, né? A vereador pelo país inteiro. Já para presidente, você concorda comigo que com menos candidatos, você provavelmente pode conseguir fazer um controle melhor disso Então, tudo. Se tiver fraude, é só numa eleição, ela não poderia ser feita para outra? Não, Boa pergunta, Andressa. Pode se estender para qualquer eleição, inclusive a eleição de deputado federal. Tanto é porque eu quero transparência para todo mundo, não é só para a eleição de presidente. Eu fico perguntando quem é que perde, quem é que ganha com uma contagem pública dos votos. Porque a Argentina é voto no papel, o resultado sai no mesmo dia. Na França, a mesma coisa. Estados Unidos, na maioria dos estados agora, estão tomando essa conduta também. Qual o problema da gente copiar a urna eletrônica da Venezuela, a urna eletrônica do Paraguai, que emitem uma impressão de voto? Não que essa impressão vai ficar com o eleitor. Ele nem tem contato com ela. Esse voto ele cai numa urna lacrada e, se houver suspeita, você tem uma possibilidade de fazer uma contagem auditoria paralela. Foi assim que a Maria Corina Machado conseguiu comprovar que ela ganhou as eleições.
Mas no Brasil, nem isso a gente pode fazer. Deputado, vamos voltar para o assunto de hoje, porque esse assunto é urnas eletrônicas e voto impresso já está mais do que esgotado. Vamos falar isso no ano que vem, que é o ano eleitoral. Senão o pessoal briga, seus fãs aqui já estão me xingando aqui nas redes sociais. Não, pessoal, xinga não. Vamos fala com carinho aí. O senhor vê que aqui a liberdade é relativa. Eu queria saber do senhor com relação ao... Eu recebi um xingamento no meu WhatsApp aqui, que foi vazado, coincidentemente, no mesmo dia do relatório que me indiciou da Polícia Federal, cheio de pessoal de esquerda. Então não liga pra isso, não. Tem que entrar na fila, a gente brinca aqui, deputado, quando quiserem atacar a gente. Só não pode falar mal do que dizer que a gente é brega, que aí a gente fica bravo. O resto pode falar. Não tô brega. Ô, deputado, eu queria voltar só um pouquinho na questão do Tarcísio de Freitas, né? Por que razão o Donald Trump não pode enxergar... do Tarcísio, né? É o povo que gosta. As pesquisas estão mostrando o Tarcísio como alguém que pode fazer frente, né, ao presidente Lula. E o presidente Lula está bastante incomodado com a presença do Tarcísio também, eventualmente, nas eleições. A minha pergunta é, qual que é a razão que o Donald Trump não pode reconhecer o Tarcísio como um nome da direita para voltar ao poder e representar esse grupo que o senhor representa e o grupo do Jair Bolsonaro? O senhor faz críticas ao Tarcísio, os seus irmãos também, o seu irmão já disse que, o Carlos já disse que eles são ratos, os governadores. O Tarcísio esteve com o seu pai, visitou o seu... Tarcísio, né? Desculpa, gente, eu não ouvi. A referência do rato foi ao Perdão, Tarcísio. só um parênteses para dizer que a referência de rato do Carlos, ele não citou nominalmente ninguém. Eram vários ratos. A quem a carapuça pudesse servir... Exatamente. Eu acho inapropriado, né? Você ter determinadas condutas de participar de festividades ou jogar futebol no momento em que aquele que você diz que é o maior líder político do país, o seu padrinho político, né, está prestes a ser condenado. Eu acho inadequado, mas cada um forma a sua convicção, né, forma o seu julgamento. Então, não é o caso, então, do Donald Trump, por exemplo, reconhecer no Tarcísio como essa pessoa que pode suceder o Bolsonaro e representar essa força política que o senhor representa? Mas, Andresa, o Donald Trump ele não quer interferir, ele não quer escolher o candidato da direita no Brasil. Ele não quer nem escolher o presidente. Ele só quer uma igualdade de concorrência. Ele só quer que, por exemplo, qualquer um possa concorrer, inclusive o líder nas pesquisas. Ora, é claro que o Bolsonaro não teve nenhum envolvimento com o 8 de janeiro, assim como ele não teve, Donald Trump, envolvimento no 6 de janeiro, mas sofreu as consequências disso, né? Ele foi atochado de processos. O Trump, inclusive, se não tivesse sido reeleito presidente no passado, ele tinha processos para tomar centenas de anos de cadeia. Eram mais de 300 ou 400 anos de cadeia que o Trump poderia tomar nos diversos processos que ele enfrentava. Então ele sabe como é que o sistema joga. Ele conhece essa lawfare, né, esse ativismo judicial. E aí, quando ele, né, pressiona para acabar com essa perseguição, ele não está privilegiando o Bolsonaro. Ele está privilegiando a liberdade e todos aqueles injustiçados perseguidos pelo Alexandre de Moraes, que é muito mais do que o Jair Bolsonaro, com todo respeito ao meu pai. Eu acabei de falar aqui, Alan dos Santos, Rodrigo Constantino, mas tem dezenas, centenas de pessoas que tiveram que sair do Brasil e estão se virando para sobreviver na Argentina. O Oswaldo Eustáquio parou lá na Espanha. Eu parei aqui nos Estados Unidos. Então é isso daí que o Donald Trump quer acabar. Não pode permitir que nasça mais uma Venezuela aqui na nossa própria região, nas Américas. É isso daí que ele está lutando contra. Ele não está lutando por um privilégio do Jair Bolsonaro. A pergunta que fica é, por que querem tirar o Bolsonaro do páreo? Essa que é a grande questão, não é colocar o Tarcísio. O Tarcísio pode ser um bom candidato, performa bem nas pesquisas, mas por que tem que ser o Tarcísio? Por que não pode ser o Bolsonaro o candidato? Porque se encontrou com embaixadores? Porque fez um discurso num carro de som, bancado com dinheiro da iniciativa privada? Essa que é a questão. São argumentos esdrúxulos para você tirar alguém da corrida presidencial. Igual aconteceu com a Maria Corina Machado. Lembrando, né, a Maria Corina Machado, ela nem de longe é uma pessoa que se identifica com as pautas da direita. Mas ainda assim representa uma oposição ao Maduro e foi desqualificada de concorrer. Deixa eu ver que em alguns momentos, né, a esquerda e a direita convergem aí em termos em torno de assuntos, né? Deputado, o senhor já disse que pode sair do PL se o Tarcísio for para o PL para disputar a presidência da República. Se o senhor sair do PL, vai todo mundo da família junto ou só essa é uma posição pessoal do senhor? Essa foi uma nota que saiu na imprensa, né, fruto de um depoimento, uma fala do Paulo Figueiredo.
De fato, é algo que a gente pensa, porque da maneira que as coisas estão caminhando, existe um direcionamento para apagar a família Bolsonaro do cenário político. É o Bolsonaro preso, né, censurado, são os filhos sem poder concorrer, a continuar nessa batida, né, vou me colocar aí centenas de anos de cadeia para não poder retornar ao Brasil, e no máximo que a gente vai conseguir vai ser alguém da família virar senador ou deputado, mas totalmente fora do jogo. Por exemplo, o Tarcísio, se ele for eleito, né, fica difícil você ter uma participação nossa. Pergunta a você, qual é o secretário bolsonarista, né, que existe dentro do governo do Tarcísio? Não tem. Agora, tem pessoas ali que são ligadas ao PSOL. Tinha a secretária das mulheres, que eu não me recordo agora. Mas não apita nada e não foi indicação nossa. Né? Eu gostaria, eu tentei colocar, né, o secretário de Cultura. O nome não foi aceito e foi colocado uma pessoa que já foi secretária de Cultura de governos anteriores, né, governo do PT, do Fernando Haddad. Nas mensagens que vazaram, né, eu falei o nome da secretária de Comunicação, a Laís Vita, é uma pessoa que já fez doações para o PSOL. A pessoa que o marido dela, até há pouco tempo atrás, né, acho que agora separou, vi na imprensa pelo menos, né, a pessoa que trabalhava com o Marcelo Freixo. Vocês imaginem só, né, a gente vai votar num presidente, para ele ser um presidente para representar a direita, e ele nomeia como ministra da Cultura a pessoa que era ministra da Cultura do governo Lula. Então, eu não estou criticando o Tarcísio, tá? Não. Ele é uma pessoa de caráter... É uma pessoa de caráter íntegro, uma pessoa que não está metida em corrupção, um excelente gestor. Mas eu acredito que existe espaço para você tentar uma candidatura à direita. Por que a gente tem que se compor antes disso? Não tem problema, vamos ao público, vamos ao escrutínio público e deixe que o povo, né, escolha quem entender melhor. Agora, se o meu pai não puder se candidatar, eu gostaria de sair candidato. Se o Tarcísio vier para o PL, o que vai acontecer? Eu não terei espaço. Eu estou no meu 3º mandato, eu sei como é que a banda toca. Então eu teria que ir para outro partido. Espero que esse outro partido também não venha tentar derrubá-lo. Eu espero que isso nem seja. E aí o Jair Bolsonaro também sairia do partido? Acho que o Flávio também está no PL, sairia todo mundo ligado a você? São conjecturas que eu estou fazendo. Eu não gostaria de sair do PL numa situação dessa. Mas eu estou adiantando o meu ímpeto e a minha vontade. Eu acho que depois de ter me formado, né, em Direito na FRJ, advogado, policial federal, servido na fronteira, deputado mais votado de toda a história do país, indo para o meu 4º mandato, né, em 2026, estou no meu 3º. Uma pessoa que consegue ter relações diretas com o presidente da Argentina, presidente dos Estados Unidos, primeiro-ministro da Hungria, é recebido no Chega, no Vox, na Espanha, na Europa, etc. Eu acho que eu estou num momento em que eu consigo representar as pautas da direita. Eu não comecei ontem nisso. Eu faço eventos do CIPEC, eu tento aglutinar as pessoas, compartilhar, dar moral para todo mundo chegar grande, uma bancada grande no Congresso Nacional, até apoiando concorrentes diretos meus. Se você perguntar para o deputado Mário Frias, ele vai falar, Eduardo é louco, porque ele estava retuitando o Mário Frias na semana da eleição. Porque eu sei que não adianta eu ter uma votação bombástica se eu não tiver bancada comigo para a gente entrar nessa guerra no Congresso Nacional. Então, isso eu acredito que me qualifica, tanto que a pontuação que saíram nas pesquisas anteriores, né, lamentavelmente não na última do Paraná, me colocam, por vezes, pesquisa do IBESP, para finalizar, pesquisa do IBESP, me colocou na frente do Tarcísio no cenário, com Tarcísio, Lula e Eduardo Bolsonaro. Então qual o problema de eu concorrer? Não tem problema nenhum, assim como não tem problema o Tarcísio concorrer. Mas como é que o senhor iria concorrer se o senhor não pode pisar no Brasil, de acordo com a informação que o senhor trouxe aqui para a gente, que se pisasse no Brasil, se pisar no Brasil vai ser preso? Qualquer pessoa que esteja apta, né, com seus direitos políticos consegue concorrer. Né? Isso daí é o que basta para você poder concorrer. Como é que seria feita a campanha? São outros 500. Talvez a primeira campanha virtual da história do país. Mas eu acredito, né, Neila, que até lá a gente terá aprovado uma anistia para corrigir essa injustiça. Porque, independentemente de quem seja eleito, Tarcísio, Caiado, Ratinho ou qualquer outra pessoa, com o Alexandre de Moraes forte, ele vai dizer quem são aqueles que podem concorrer. É por isso que a gente fala em direita permitida. E uma vez uma pessoa que seja eleita nessa atmosfera, ela não vai ter independência para fazer aquilo que ela deseja. Entendam bem, é até para o bem de um futuro governo de Tarcísio, Caiado, Ratinho, quem quer que seja, é o que a gente está fazendo aqui. A gente quer tirar as amarras do Congresso Nacional, é tirar o Congresso Nacional debaixo do jugo
do Alexandre de Moraes e do STF. Vocês acham que vai acontecer com essa investigação que o Flávio Dino tem na mão sobre emendas parlamentares? Ele vai selecionar quem ele vai perseguir, ele vai mandar PF lá na casa de um monte de gente e depois vai sair no jornal, Polícia Federal, Operação contra a Corrupção na casa de fulano, ciclano e beltrano. É isso que vai acontecer. No meio vão vir uns peixes ali da esquerda, né? Talvez uns magrinhos ali na esquerda, para dizer que ele não está perseguindo a direita, e está feito aí toda a situação dele. Quem sabe até vestindo a mesma capa que o Joaquim Barbosa vestiu, né, de caçador de corruptos, e se galgando para ser um presidenciável caso Lula não consiga concorrer. Né? Tem gente que fala que esse é o grande plano do Flávio Dino. Espero que não. Mas enfim, a gente vai ver as cenas dos próximos capítulos. Toda a investigação, então, para você, contra a direita bolsonarista, é uma perseguição? Não toda, mas majoritariamente, sim. Porque o mesmo juiz que abre o inquérito nunca termina, como, por exemplo, o inquérito das chamadas fake news, aberto desde 2019, só mira em pessoas do nosso lado. Por que não mira em ninguém da esquerda? Tem um youtuber da esquerda, acho que é Thiago Reis, a todo momento fala um monte de mentira. Esse cara nunca vai entrar no radar, muito pelo contrário, né? Talvez é mais próximo a gente tomar um cafezinho lá com o pessoal do STF. Olha o Felipe Neto, interagia com o Barroso, ganhou não sei quantos R$1.000 da embaixada dos Estados Unidos durante o governo Biden, né? Não com o Trump agora, que ele cortou a mamata desse pessoal, mas para interagir nas políticas de combate à desinformação. Pelo amor de Deus! Vocês gostariam que eu chamasse, né, caso fosse o STF, chamasse o Alan dos Santos para combater desinformação? É isso que a gente está falando. Não cabe ao Tribunal Superior Eleitoral e à Suprema Corte esse tipo de trabalho. O juiz é inerte, ele só julga aquilo pelo qual ele é provocado. E por vezes, quando esse pedido é notoriamente político, ele tem que se deixar de lado. Quem é o STF? Qual delegação popular eles receberam para dizer, né? Ah, não, a gente tem que agora dizer o que é verdade e o que é mentira. Porque a gente sabe o que é melhor para o povo. Isso é totalmente antidemocrático. Deputado, aí falta o trabalho do Congresso também de fazer essa regulamentação e definir quem é que poderia. Não, porque já existe a regulamentação, Andresa. Não, já existem leis. Se eu aqui cometer, né, alguma impropriedade, vocês se sentirem ofendidas, vocês podem ir, né, até numa justiça criminal, buscar, né, representar uma delegacia de polícia contra mim por injúria, difamação ou calúnia. Vocês podem mover um processo civil contra mim pedindo indenização. Concordo com o senhor que não é uma terra sem lei, mas existe uma discussão que passa pela regulamentação, que inclusive preocupa, essa é uma pergunta que eu queria fazer para o senhor. O Congresso Nacional já respondeu isso. O Congresso Nacional já respondeu isso. Mas por ocasião da votação do projeto de lei 2630. E o Congresso Nacional não discutiu isso porque entendeu que são necessárias as atuais leis brasileiras. O próprio relator da matéria do PCdoB, Orlando Silva, pediu ao presidente Arthur Lira para retirar de pauta o projeto 2630 porque ele não tinha votos para passar. Aí vão burocratas não eleitos da Suprema Corte, se achando mais inteligentinhos, né, acima do bem e do mal, para dizer, olha, o Congresso não legislou, então nós aqui vamos legislar. Poxa, então fecha o Congresso. Só que a gente não vai ter oportunidade de trocar os ministros do STF, porque eles não são eleitos. Eles, a cada 4 anos, eles não botam a tapa no público. Né? Isso não é por menor. Ter voto aqui, ó, é ralado, é suado. O que vocês acham que aconteceria se os ministros da Suprema Corte não tivessem seguranças e andassem no meio do público? Eles iriam sofrer uma chuva de críticas, provavelmente palavrões. O fechamento do Congresso não é algo que passou pela cabeça do senhor? O senhor já deu aquela famosa frase que todo mundo já sabe, não precisa nem repetir aqui. Não, André. Então explica pra gente. A minha frase foi muito mais suave do que a frase, por exemplo, do deputado federal do PT, Vadir Damus, né, que, criticando o ministro Barroso, disse que também deveria ser fechado o Congresso Nacional e mudado o nome de Supremo. Um parlamentar tem imunidade parlamentar para falar o que ele bem entender, e o povo julga. O que eu estava falando ali é que não faz sentido, né, você ter esse exagero de poder na Suprema Corte, sendo que eles não têm, ou pelo menos não tinham, né, até Alexandre de Moraes convocar uma força-tarefa da Polícia Federal debaixo dele, sob o comando dele, né, por isso que a gente fala Gestapo. O Supremo Tribunal Federal se atrofiou tanto que começou a pegar o poder da força. Então a minha frase naquele momento, em que pese uma frase infeliz, que eu estava num grupo, né, de alunos ali num curso
em Cascavel, no Paraná, em 2018, e essa frase foi retirada, né, selecionada para dias antes da eleição de 2018, jogar ao público, para tentar dar a ideia de que nós somos antidemocráticos e seria um risco eleger Jair Bolsonaro, e a gente viu que não tem problema nenhum. Bolsonaro ficou 4 anos líder supremo das Forças Armadas e não fez nenhum ato ditatorial, não fechou nenhuma imprensa, porque não foi ele que fechou o Terça Livre, não foi ele que levou quase à falência a Jovem Pan, retirando dali Paulo Figueiredo, líder de audiência, Rodrigo Constantino, né, dentre outros. Então, essa frase ela é muito utilizada pela esquerda para tentar colocar em nós a pecha de antidemocráticos, quando, na verdade, os fatos mostram que nós somos os mais democráticos de todo. Tanto até que Jair Bolsonaro, na transição, elogiado, né, por Lula e por pessoas do PT, nomeou os chefes de forças indicados pelo Lula, quando Bolsonaro ainda era presidente. Quem quer dar um golpe nomeia comandante de força do seu opositor político? Mas é democrático discutir não liga. É democrático discutir a implementação de um estado de sítio no país, por mais que isso teria que passar pelo Congresso? Isso é democrático? Se não é democrático, tem que tirar da Constituição. A Constituição prevê o estado de sítio e o estado de defesa, que foram cogitados também pela presidente Dilma, motivada por outras razões, e foi negada pelo, então, general Vilas Boas, comandante do Exército naquela época. Porque a Dilma Rousseff cogitou. A Dilma Rousseff está sofrendo processo para tomar 40 anos de cadeia? Não. Todo mundo entendeu que era um remédio constitucional que depende do presidente convocar, aí chama-se um conselho, manda para o Congresso que com quórum qualificado aprova ou não. E só depois da aprovação, aí volta para o presidente fazer um decreto. O que tem de ditatorial nisso? Não, a gente está falando da circunstância, né? Nesse caso era porque não se reconhecia o presidente eleito na ocasião. Então o estado de sítio, que inclusive o seu pai é o que ele reconhece que realmente foi discutido, né? Era uma medida de não reconhecimento do candidato eleito naquela ocasião. O presidente Lula, só para... Eu não tinha citado a frase, mas como o deputado entrou ali... A Dilma não reconhecia o impeachment e também cogitou esse mesmo estado. Ela é antidemocrática, ela merece 40 anos de cadeia. Esse é que é o ponto. A Dilma cogitou o estado de sítio porque não reconheceu não reconheceu o impeachment. Porque ela não reconheceu o impeachment como um procedimento válido. Essa informação de que ela cogitou o estado de sítio, deputado, eu vou pedir para checar. Eu não valido porque eu não me recordo disso. Inclusive, a Dilma Rousseff, ela participou de todo o processo, ela fez a sua defesa e assim que foi empichada, e diz até ela entregou o cargo e saiu de dentro do Palácio da Alvorada. Eu estava lá nesse dia, inclusive, acompanhando como jornalista. Eleição, né, saiu de lá. Mas não dá para dizer que ela defendeu um estado de sítio, aí realmente não seria o caso ali, né, deputado? Deputado, o senhor falou algumas vezes de que, além dos Estados Unidos, o senhor poderia procurar apoio também a essa causa que o senhor defende na Europa. O senhor é próximo ao Chega, que é o partido de direita, de extrema-direita ali de Portugal. Eu queria saber se o senhor conversou com o líder do Chega, que é o André Ventura, para que ele fizesse críticas ao Gilmar Palusa, que é um evento que o Gilmar Mendes faz lá em Portugal, anualmente, reunindo juristas, ministro supremo, empresários, todo mundo junto e misturado naquele bolo. Ele fez críticas e se falou muito aqui que é o senhor que estava por trás disso. O senhor confirma? Olha, eu vejo que o Gilmar Mendes, pelo visto, está temendo uma investigação do Gilmar Palusa, que é realizado lá em Lisboa, em Portugal. Né? Não são eles que dizem quem não deve, não teme? Então qual o problema de um partido fazer uma investigação partidária, não é nem jurídica, não é nem policial, partidária, para analisar as fontes públicas sobre as contas daquilo dali? Então, eu de fato não entendi isso. O evento que organiza o CIPEC, ele fica aberto ao escrutínio público, todo mundo vê, né, as contas, né, o que foi utilizado, né, eventualmente quando é utilizado alguma coisa de partido e etc. Agora, o Gilmar Mendes está muito mal assessorado, porque ele, numa entrevista, ele disse que eu estaria por trás dessa iniciativa do Chega porque eu compartilhei um tweet do líder do Chega, André Ventura, após ele anunciar aquela investigação. Eu falo, meu Deus do céu, a rede social é para isso. Vocês, jornalistas, por vezes, e olha que eu só compartilhei, eu não fiz, nem escrevi minha opinião. Eu dei o famoso RT no X. Mas isso já foi suficiente para o Gilmar Mendes achar que eu estava envolvido nessa iniciativa. Que não estava, mas depois passei a me interessar. Tá? Então eu estou em contato hoje com pessoas do Chega para ver a quantas anda isso daí.
Então o Gilmar Mendes está entorpecido com essa ideia de milícia digital, de gabinete do ódio, porque jornalistas, às vezes até no perfil de vocês tem lá, RT não é endosso. Porque você retweeta e compartilha aquela notícia para que mais pessoas vejam e cada um forme a sua convicção. Até para dizer se de repente aquilo dali é algo errado, é algo falso. Você pode falar um pouquinho mais sobre essas conversas que o senhor está tendo com o André? O senhor pode falar um pouquinho mais dessas conversas que o senhor disse que aí o senhor está conversando mais com o líder do Chega lá em Portugal. Eles têm, né, uma bancada grande ali no Congresso. Quais são essas conversas? Isso passa também por tentar trazer Portugal para se somar aos Estados Unidos ou outros países da Europa, para se somar aos Estados Unidos nessas retaliações ao Brasil? Sim, porque é um movimento natural, né? É um movimento natural de países democráticos. Eu citei anteriormente aqui o ministro do STF da Venezuela, né, o Michael Moreno, que dava decisões favoráveis ao Hugo Chávez perseguindo seus opositores políticos, que é a mesma coisa que acontece com o Alexandre de Moraes. Quando o Michael Moreno foi sancionado com a Lei Magnitsky, na sequência, Canadá também endossou e fez também sanções semelhantes, e depois essas sanções foram levadas para a Europa, que acabaram por sancionar o Michael Moreno. Então é um movimento que ocorre, né, há precedente, e eu sim quero fazer isso, até para tirar da boca do Alexandre de Moraes, quando ele fala que ainda haverá Paris. Não saiu necessariamente da boca dele, não sei agora, mas é o que circula por aí, né, que eles fazem brincadeiras dizendo que ainda haverá Paris. Então, contra violadores de direitos humanos, minha total energia, meu total trabalho e o meu total, e eu recebo total apoio dos meus representados e seguidores nesse tema. Andrés, eu queria só fazer uma pergunta que se aproxima um pouco mais da população, que se aproxima um pouco mais de quem está assistindo a gente. Falando um pouco sobre tarifaço de Donald Trump, eu só queria concluir esse assunto tarifaço pelo seguinte: as pesquisas aqui no Brasil mostraram que a história do tarifaço de Donald Trump acabaram aumentando a popularidade do presidente Lula. A gente até chegou a dizer aqui, deputado, que tirou o presidente Lula do pré-sal. Subiu, tirou ele ali do submundo da onde ele estava, então subiu a popularidade do presidente Lula, que nunca antes esteve tão ruim. Nos três governos Lula, a popularidade dele esteve muito ruim. Depois da história do tarifaço de Donald Trump de 50% imposto aqui, a popularidade dele subiu com a história da soberania do Brasil para os brasileiros e colocou a culpa no senhor. Diz que o tarifaço é culpa de Eduardo Bolsonaro e acabou subindo a popularidade do presidente Lula. Mas a minha pergunta é: o senhor entende que o seu processo, a sua movimentação nos Estados Unidos para sancionar o Alexandre de Moraes ou quem quer que seja, isso é maior do que essas sanções que o brasileiro está sentindo na economia, como, por exemplo, esse 50% do tarifaço? Originalmente, né, no projeto meio do Paulo Figueiredo, a nossa ideia era fazer sanções individuais ao Alexandre de Moraes. Bem, quando isso foi levado à mesa do presidente Trump, nós ficamos muito felizes que ele voltou os seus olhos total à atenção do Brasil, começou a falar, inclusive na sua rede social, sobre o Brasil. Ele optou por fazer as tarifas. Eu confio no presidente Trump, eu acho que ele tem muito mais experiência do que eu nesse ponto, e ele ali entendeu que existia, né, um aparato financeiro que dá suporte ao regime, preferiu começar, né, as pressões a partir dali. Então o que eu tenho a dizer é que sim, eu confio nele, eu confio na liderança dele, ele tem muito mais experiência do que eu, e isso está demonstrando resultado. O Congresso, essa semana, quase votou a questão das prerrogativas, que seria a antessala para a anistia. Hoje em dia a gente consegue falar abertamente em anistia, algo que estava enterrado até um tempo atrás, e depois ele foi evoluindo para a Lei Magnitsky, né, retirada de vistos. Então ele está dando tratamento ao Brasil de um regime nada democrático, porque realmente o que está ocorrendo no Brasil é uma crise institucional. O problema é que muita gente não quer reconhecê-la. Então, o problema da censura e das liberdades no Brasil é um problema de todos. Resolver a crise institucional é mais importante do que a economia que atinge o brasileiro na mesa dele, no supermercado, na conta bancária, por conta dessas sanções tarifárias? A liberdade é sempre mais importante do que a economia. Se nada for feito, esse regime se consolidar, aí nenhum tipo de sanção, nem lei Magnitsky, nem tarifa vai dar certo. Né? Olha só o problema da Venezuela. Você não vai resolver mais com esse tipo de medida diplomática. Você tem que mandar destroyers, né, caças F-35. É isso que eu quero evitar. Se o líder da oposição está preso e o cara que mandou ele para a cadeia de maneira injusta é a pessoa mais poderosa da República, isso significa que não haverá uma eleição justa em 2026.
e o Brasil corre o risco de ter uma eleição não reconhecida pelos Estados Unidos, tal qual ocorreu recentemente com a Venezuela. Eu estou querendo evitar esse tipo de situação. E o Trump foi tão claro que ele fez uma carta dizendo os motivos pelo qual aquela tarifa estava sendo aplicada. Só que o Congresso Nacional, o STF e a Presidência da República insistem em fazer tudo o contrário. Quem quer resolver o problema não age dessa maneira. O Trump falou de regulamentação das redes sociais, censura e etc. Aí vai o STF, atropela o Congresso Nacional, né? Dá ali, ignora o alerta que veio depois nos bastidores, né, do ministro Cássio Nunes, de que os Estados Unidos estariam olhando para tudo isso, e passa uma lei de censura para esquentar os crimes cometidos pelo Alexandre de Moraes em 2022. Aí o Congresso vem na sequência e aprova uma urgência de um projeto que vai trazer mais regulamentação das redes sociais. É tudo ao contrário do que o presidente Trump está falando. E o presidente Trump agora colocou o FTC, né, a sua comissão de comércio, para justamente botar tarifas maiores, né, adicionais aos países que tratem com desrespeito às empresas americanas, né, em detrimento, né, das empresas americanas, coloquem para cima empresas chinesas, que é o caso do Brasil. Vocês vão lembrar que a Janja estava pedindo ao Xi Jinping para mandar alguém da China para o Brasil para melhorar ali a situação da esquerda no TikTok, né, provavelmente para censurar os conservadores no TikTok. Então o Brasil ele se enquadra em todos os requisitos para o aumento de tarifa. E vai ser complicado botar a culpa em Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro, porque é uma conduta do Estado brasileiro. O Estado brasileiro está indo nessa direção de confronto, né? Eu acho que não é conveniente a gente falar de redes sociais nesse momento. E depois não adianta ficar reclamando das tarifas, porque essa é a maneira pela qual as nações se relacionam antes de mandar os destroyers. Deputado, é só 2 pontos aqui para a gente esclarecer para a nossa audiência. A questão da regulamentação das redes, né? O senhor colocou que o Congresso não votou porque não haveria votos, mas o governo federal tem uma proposta que diz que desde que o Lula estava em campanha, ele disse que vai mandar para o Congresso, não mandou, mas esse é um tema que está em discussão aqui no país, tanto que Big Techs fizeram, acho que 90 empresas de Big Techs fizeram uma carta para o Donald Trump chamando atenção a isso. 81. 81. Esquentei um pouquinho a notícia aqui. Eu queria até ouvir do senhor... Eu queria ouvir do senhor, o senhor tem, né, contato com eles, o quanto que isso vai pesar nesse olhar, né, que o Donald Trump já tem para o Brasil, essa carta das Big Techs. E aí, antes de passar a resposta para o senhor, só peguei uma cola aqui com a produção com relação ao estado de sítio. A gente não vai voltar nesse assunto agora, depois se o senhor quiser falar depois. Quais são os motivos, né, para essa lei ser aplicada? Então, comoção grave de repercussão nacional, quando a ordem pública ou a paz social são gravemente ameaçadas, declaração de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira em caso de conflito bélico ou invasão do país, ou insegurança institucional ou ameaça à estabilidade do Estado. O senhor dá check nos 3 pontos aqui para essa... Não, mas na verdade, né, isso daí se verificou, tanto que ocorreu o 8 de janeiro depois, né? Acho que o Brasil não viveu uma normalidade democrática. O complicado é porque a gente fez uma eleição onde o Alexandre de Moraes, com o apoio do Benedito Gonçalves e outras autoridades brasileiras, censurava as pessoas com ordens secretas. Às vezes tinha gente de direita, né, que pegava o celular, estava uma tela preta ali dizendo, né, você violou as políticas do Twitter. Você nem sabia quais políticas você havia violado para tomar aquele bloqueio. Então você não tinha nem como se defender, exerceu o sagrado direito à legítima defesa, consagrado no artigo 5º como cláusula pétrea. Naquele momento a gente ficava bravo com o Twitter. Só que depois a gente descobriu, né, depois que o Musk disponibilizou a troca de e-mail com o TSE e o Jim Jordan nos Estados Unidos fez o trabalho que o Congresso brasileiro infelizmente não fez, né, de apuração disso, ele explanou que nessas trocas de e-mail o Moraes dava ordem secreta e falava para o Twitter, bloqueia fulano e ciclano, mas não diga que a ordem veio de mim. Então, isso daí é que gerou esse caldo para a gente ir para essa eleição. Quando o Congresso quis aprovar a PEC 315 da deputada Bia Kicis para trazer o voto impresso, que fora anteriormente aprovada em lei, mas o STF sempre derruba, então ela fez uma PEC, aí vai o Barroso, ministro presidente do TSE, conversa com 11 presidentes do partidários no Congresso para mudar voto. Ora, o juiz que julga deputado e senador entrou lá no Congresso para interferir no processo eleitoral. Isso é que é uma grande violação, isso é que é um ataque à democracia. Depois o Barroso publicamente diz que pediu ajuda ao State Department para ajudar na eleição brasileira.
você vai fazer uma eleição dessa, você não pode esperar que seja um clima normal. Então, a interpretação é de cada um, mas eu vi ali perfeitamente, né, um caldeirão institucional, eu via riscos outros, e a depender da posição do presidente, ele poderia ou não adotar essa medida, que está, mais uma vez, garantida na Constituição. Pedir só para o senhor resumir um pouquinho mais as suas falas, para a gente ter tempo de passar por todas as perguntas que nós fizemos e que também está chegando muito da audiência. A gente vai compartilhar aqui com o senhor. Vamos continuar aqui. Por ser um programa coletivo. Eu queria saber quem foi que escreveu aquela proposta de exílio para o seu pai, para a Argentina. Eu não sei, eu fiquei sabendo pela imprensa isso daí. Eu não sei. Na verdade, eu vi na imprensa que teve um rascunho de pedido para se refugiar na Argentina, não é isso? Exatamente. Isso. Eu não tenho novidade disso, nem de bastidor, nem de nada. O presidente do seu partido... A informação que eu tenho é a mesma de vocês. O presidente do seu partido, Valdemar Costa Neto, diz que sabe quem foi, mas que não poderia falar. Vocês estão protegendo alguém nesse caso? Valdemar falou que sabe quem foi? Sim. Tá, vou pedir para a produção recuperar a frase do Valdemar, para a gente colocar aqui para o deputado acompanhar. Deputado, eu queria... Mas, amigo, vamos lá, tudo bem. Então, vamos partir desse princípio daí. E qual é o crime no pedido de refúgio? Refúgio é para quem está sofrendo perseguição política, para quem está, por vezes, em estado de guerra e etc. Né? É o cara que foge da Venezuela porque ele é opositor do Maduro, é a mulher que está sendo perseguida no Irã que consegue sair do Irã. E aí ela vai para outro país e pede refúgio. Isso aí é a interpretação de cada país, aceitá-lo ou não. Isso foi discutido na família para que o Bolsonaro pedisse o refúgio para não ser sentenciado aqui no país? Não me recordo, Andresa. Mas, mais uma vez, né, vamos transformar em crime o Instituto do Refúgio e violar todas as leis internacionais que falam disso? Porque depende de cada país, é uma avaliação de cada país que recebe o pedido de refúgio. Né? Eu compreendo, e o Jair Bolsonaro nem recebeu, porque a Argentina, publicamente, né, de maneira oficial, o governo argentino disse que jamais recebeu um pedido nesse sentido. Eu compreendo que o senhor disse que é cada país e que ele tem o direito de pedir. É só para entender se essa conversa houve entre os senhores, se cogitou isso em algum momento de se pedir asilo para a Argentina, ou para os Estados Unidos, ou para qualquer outro país. O senhor está dizendo que não se recorda de que essa conversa ocorreu. É isso? Mas eu acho que poderia até ser justo, né? Eu, por exemplo, eu apoio que aqueles brasileiros que estão no processo de Rio de Janeiro, que eles possam ir para outro país, por exemplo, a Argentina, né, como a imprensa noticiou que existem centenas lá, e eu encontrei, inclusive, né, com 2 deles presos. Inclusive, eu não entendo o motivo pelo qual o governo argentino ainda não tomou uma decisão sobre isso, porque o processo deles fica debaixo do Ministério do Interior, dentro do CONARE, uma comissão que analisa esses pedidos de refúgio, e até agora não foi dado refúgio permanente para eles. Isso contradiz um pouquinho da própria iniciativa do presidente Milei e da então chanceler Diana Mondino, quando ofereceram refúgio aos funcionários do X, porque havia até a possibilidade de eles serem presos naquele momento que o Alexandre de Moraes estava expulsando o X do Brasil. Então, eu acho que é justo. Se eu não apoiar o refúgio, eu vou estar dizendo então que essas pessoas têm que merecer a injustiça e ficar presas 17 anos de cadeia porque escreveram de batom numa estátua a perder o mané. Eu não consigo ser desse time, não. Deputado, a gente separou aqui um vídeo que eu queria apresentar para o senhor comentar com a gente. Vamos soltar, produção? Se eu tivesse devendo qualquer coisa, não estaria aqui. Fui para os Estados Unidos, graças a Deus, que se tivesse aqui de Rio de Janeiro, estaria preso até hoje. Ou morto. Que eu sonho, que sei que é de alguns aí. Que eu preso vou dar trabalho. Mas não vai acontecer não. Você não fica tranquilo com uma questão como essa, ninguém quer perder a liberdade, né? Principalmente quem não cometeu crime nenhum. O que me dá força também são as pessoas que estão presas. Né? É a Débora, que está na prisão domiciliar agora, entre mais de uma centena de pessoas por aí. Tá? Então todo mundo vivia de harmonia aqui em Brasília. Nós acabamos com a harmonia. Em consequência, 40 anos de cadeia no Bolsonaro, no golpe da Disney, porque eu estava nos Estados Unidos, e ponto final. Agora, alguns falam que devia sair do Brasil. Não vou sair do Brasil.
Me prendam, pô. Está previsto 40 anos de cadeia. Me prendam. Eu estou com 70 já, quase morri na última cirurgia. Vou morrer, não vai demorar. A gente fica sendo um marco que dá para resistir, sem fazer loucura. Deputado, a gente sabe que o senhor não pode se comunicar, né, com o Jair Bolsonaro, mas, claro, o senhor tem outros parentes aí com quem o senhor pode conversar. Qual que é o estado de ânimo de hoje do Bolsonaro? É esse Bolsonaro que está tranquilo com a prisão ou esse Bolsonaro que está amedrontado com a prisão? Olha, eu nem sei se eu posso falar se eu falo com alguém que tem acesso ao Jair Bolsonaro, né? Depois de eu postar uma foto do meu pai de tornozeleira, isso foi incluído no inquérito e adicionado mais um crime de 8 anos de cadeia para mim, eu tenho minhas dúvidas se eu posso falar aqui, eu falo com fulano e fulano não fala com Jair Bolsonaro. Até onde eu sei, né, ele está bem, né, de saúde ao menos. É claro, né, tem aquela tosse ali que incomoda, é uma esofagite, passou ali, os médicos disseram 2 pneumonias, mas ele é uma pessoa que segue essa mesma pessoa. Eu lamento que a gente esteja vendo, diante dos olhos de todo mundo, uma pessoa ser censurada antes, né, do seu julgamento. Isso não ocorreu com Temer, isso não ocorreu com Lula, isso não ocorreu com absolutamente ninguém no Brasil. Quando a gente fala isso para um americano aqui, ele fica sem entender, você tem que explicar 2, 3 vezes para a pessoa se dar conta de que nível que está de deterioração da democracia e das instituições no Brasil. E deputado, tem uma discussão já... falar com ele. Tem uma discussão já sobre onde ele será preso. Já é tão certo que o julgamento está definido, né, pela condenação, que a discussão que a gente vê hoje dos órgãos da polícia, do judiciário, é onde ele será preso. Se será na Papuda, se será num quartel, num local militar, ou se será numa superintendência da Polícia Federal, porque ele, como ex-presidente, ele tem direito à cela do Estado-Maior. O que se colocou muito nessa semana foi que não seria num quartel, porque ali... Isso é bizarro, não, Andresa? A gente está discutindo a prisão de um ex-presidente que não foi comprovada nenhuma conexão dele com o 8 de janeiro, que não foi sequer um golpe, porque não tinha nem pessoas armadas ali, e está discutindo que o cara está certamente condenado. Isso por si só já é um ato totalmente bizarro. Bizarro. O meu a gente ponto não pode aceitar isso com naturalidade. O meu ponto que eu queria colocar para o senhor é justamente esse fato de avaliar e não colocá-lo num quartel, justamente para que as pessoas não fiquem na frente do quartel para dar apoio a ele, assim como a gente viu com o ex-presidente Lula, que não estava no quartel, estava na superintendência da Polícia Federal em Curitiba, até porque ele não é um militar, mas as pessoas ficaram ali na frente e ninguém se incomodou. Ele arrumou até uma namorada ali, que a Janja ficava ali na frente. Com relação a essa discussão de onde ele será preso, que antecede o julgamento, eu queria ouvir um pouquinho do senhor a respeito disso. Estão precipitando demais os fatos? Olha, e por que esse temor de que as pessoas fiquem na frente ali do quartel? Porque está claro diante dos olhos de todo mundo, né? Qualquer pessoa que tem um tic-teco na cabeça, que a ideia é acabar com o movimento político liderado pelo Jair Bolsonaro, porque é o único movimento que coloca em risco, né, esse atual sistema, onde o trabalhador paga os impostos, o político rouba e a Suprema Corte passa a mão na cabeça dele, né? Então, vão fazer, provavelmente, né, vão tentar colocar ele no pior lugar possível, para tentar fazer ele ficar o mais distante possível dos seus apoiadores, né? Isso daí não cabe a mim decidir, né, não está diante do meu guarda-chuva, mas, mais uma vez, né, se for realmente condenado, é bizarro, porque qual é a conexão de Jair Bolsonaro com 8 de janeiro? Qual é o parâmetro, o nexo causal? Não tem. Você imagina só, você vai dar um golpe de Estado. Aí primeiro, antes de mais nada, você vai nomear os chefes militares que o seu opositor, futuro presidente a ser empossado, está dizendo para você nomear. Aí você vai lá e nomeia. Aí você fala o seguinte, pessoal, olha só, vamos todo mundo, sem armas, tomar o poder de Brasília. Mas antes disso, vamos em janeiro, que é feriado. Ou melhor, férias, vamos em domingo, que não tem ninguém em Brasília para dar esse golpe. Onde ninguém sabe quem será, né, o futuro ditador. E no momento que vocês fizerem isso, eu não serei mais presidente, mas vai a campo, façam isso. E quando vocês estiverem lá começando a fazer um quebra-quebra, eu ainda vou na rede social e falar para vocês que eu não estou dando apoio àquele ato. Eu estou aqui ironizando, mas é para fazer assim, que é uma loucura uma pessoa queira dar um golpe, faça isso. Faria justamente o oposto. E outra coisa, 1.500 pessoas desarmadas tomar o controle do Brasil, um país de 200 milhões de habitantes,
Por favor, não falem isso para um venezuelano, para um cubano, que ele vai rir na cara da pessoa que porventura disser isso. É óbvio que não houve golpe, é óbvio que existe uma perseguição, e o Bolsonaro só está sofrendo isso porque ele é o único político que arrasta multidões para a rua, mesmo sem ter redes sociais e de dentro da sua casa. Então, com o objetivo, para finalizar, com o objetivo do Alexandre de Moraes é acabar com esse movimento e não fazer um julgamento justo, ele vai tentar botar o Bolsonaro o mais longe possível dos seus apoiadores. Pouco importante se no passado, por exemplo, como você disse, o Lula tinha na porta da PF ali um grupo de pessoas, enfim, que podiam fazer manifestações a favor dele. Existe algum acordo, deputado, alguma conversa com a defesa, com os advogados, de onde seria a preferência para que Jair Bolsonaro pudesse ficar, caso de fato seja condenado? Eu não sei. Não conversei sobre esse tema com nenhum advogado do Jair Bolsonaro. Isso daí eu realmente não posso nem dar mais informações, mais detalhes. O senhor opinaria? Eu opinaria pela absolvição dele, né? Não, a gente está falando do cenário real. Vocês conseguem mostrar qual é a conexão do Bolsonaro com o crime? Mas a gente está falando do cenário concreto, né? Não há dúvidas de que... Você sabe se ele vai ser condenado já? Se ele vai ser absolvido? Mas como é claro, que você tem certeza? Eu tenho certeza pelas declarações do ministro Alexandre de Moraes, pelos votos dos outros ministros da corte, pelo julgamento que tem sido Alexandre de Moraes está se antecipando ao julgamento e está dando dicas de que vai condenar o Bolsonaro. Não é dica, muito imparcial o juiz. Não é muito dica, ético. deputado. Ele tem afirmado em entrevistas e nos julgamentos, que são públicos, todo mundo pode acompanhar, que essa é... Aí a gente pode questionar a conduta dele de dar entrevistas. Mas com relação ao julgamento... Eu estou questionando mesmo. Com relação é que eu sou formado em Direito, quando eu fiz faculdade lá na FRJ, né, depois saí, fiz a prova da OAB, fui aprovado advogado, né, minha experiência na Polícia Federal, eu achava que o juiz só falasse dentro dos autos, né, após ser provocado a dar a sua decisão. Não ficar fazendo... Considerando o que já tem... Considerando que ele dá entrevistas e que dá muitas palestras e fala bastante, e o plenário também, porque vamos lembrar que todo mundo, esse julgamento vai se dar na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que é uma turma menor de ministros, não é no plenário, por uma decisão da primeira turma, um pedido ali do ministro Alexandre de Moraes. Considerando que essa turma aí já se manifestou, possivelmente vão ter 2 votos ali divergentes, a avaliação do senhor seria melhor essa prisão num ambiente militar ou num ambiente de uma superintendência da Polícia Federal, assim como ficou o ex-presidente Lula? O senhor se sentiria mais seguro com relação ao seu pai em qual local? Guardado pela PF ou pelos militares? Andresa, mais uma vez eu vou insistir em não reconhecer o absurdo de um juiz que fala fora dos autos, né? Um juiz perseguidor, aquela pessoa que disse: nós temos que pegar o Eduardo Bolsonaro, está julgando a minha família, está abrindo inquérito, tem uma força policial à sua disposição para me perseguir. Eu não posso admitir isso daí como normal. Então eu tenho que fazer essa ressalva, porque isso vai contra não só o que eu aprendi lá na FRJ no passado, né? Vai contra qualquer jurista sério desse país. Mas não aceitar o resultado de uma condenação não é antidemocrático, deputado? Não. Por que seria antidemocrático? A gente tem que reconhecer tudo o que eles falam? Eles estão colocando aí, vendo se colocam a gente dentro da casa de Jair Bolsonaro. Daqui a pouco eles botam uma bala na cabeça do meu pai e eu tenho que aceitar essa decisão? Eles é que têm que reconhecer o limite das leis. A lei não permite que um juiz que diz nós temos que pegar o Eduardo Bolsonaro, que ele julgue o Eduardo Bolsonaro. Isso é pior do que a Inquisição Espanhola. É esse o absurdo que eu estou tentando a audiência aqui, né, abrir os olhos para o que está acontecendo no Brasil. Isso não é normal, isso é disfuncional, isso já está gerando até problema internacional. É por isso que o Trump está colocando tarifa no Brasil. Não é necessariamente por conta de questão comercial, né? Então, essa pessoa, o Bolsonaro, ele assinou um pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes. Agora o Moraes vai julgar o Bolsonaro? Por que toda a distribuição cai só no Alexandre de Moraes? Lindbergh Farias pede para caçar o meu passaporte, para prender. Quem é o relator? Moraes. A bem paralela do Carlos Bolsonaro. Quem é o relator? Moraes. Vai ter negócio de cartão de vacina, não sei o quê. Quem vai tomar conta do processo? Moraes. É sério mesmo que não tem outro juiz para julgar a gente? Isso é um absurdo. Agora onde meu pai vai ser preso, tanto faz, né? Eu não estou muito preocupado, não.
Bom, deputado, saiu a capa da revista The Economist, que mostra, inclusive isso mostra a força também do ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente está vendo aí a capa da revista The Economist com o presidente Jair Bolsonaro na capa, com um chapéu de viking, né, e com verde e amarelo aí no rosto, e diz What Brazil can teach America, ou seja, o que o Brasil pode ensinar a América e o caminho, a trilha de Jair Bolsonaro. Qual é a sua opinião aí sobre essa capa? Eu só tenho a agradecer a The Economist, né? Transformou nosso trabalho aqui mais fácil. Porque essa figura do Jair Bolsonaro, ela remete àquela figura lá que invadiu o Capitólio no dia 6 de janeiro de 2021 aqui nos Estados Unidos, né? E aqui nos Estados Unidos tentaram vincular o Donald Trump a esse caso, não conseguiram levar ele à cadeia e ele se tornou presidente dos Estados Unidos. O problema é que o Alexandre de Moraes abertamente diz que aprendeu com os americanos e não vai permitir chegar a um momento em que o Bolsonaro possa se candidatar. É por isso que ele corre e atropela todos os prazos processuais, inclusive não abrindo prazo para a intimação das testemunhas de defesa, inclusive não, por exemplo, citando e usando da carta rogatória para ouvir o Paulo Figueiredo, que é um dos acusados, pelo menos a imprensa fala, né, um dos núcleos aí desse processo. Porque se fosse usada a carta rogatória, o mecanismo normal de uma democracia, esse processo atravessaria, seria julgamento depois de 2026. Então isso mostra que Alexandre de Moraes está acelerando para tentar condenar o Bolsonaro absolutamente nada. Assim como o povo absolveu o Donald Trump dessas acusações, eu tenho certeza que se fosse numa eleição de 2026, o povo absolveria Bolsonaro elegendo o presidente da República. Então, meu muito obrigado aí a The Economist por ter nos poupado, né, de ter que explicar a situação. Eu acho que essa foto é temática nesse sentido. Eu queria agradecer também ao senhor. Falamos num momento muito emblemático. Já! Tomamos aí quase 2 horas do seu tempo, mas se pudesse a gente ficaria aqui horas conversando. É só porque temos, de fato, tempo aqui no Metrópolis. Mas foi um momento muito emblemático. Há 4 dias aí ao Federal, aproveitamos a capa da The Economist, também falamos sobre o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, que o senhor e o Paulo Figueiredo vão assistir direto lá de Washington. Isso é uma informação extremamente relevante. Então eu só Quem tenho sabe até na Casa Branca. Quem sabe, é isso que a gente quer saber. Por favor, me conte, hein? Me conte assim que souber essas informações. Só tenho a agradecer. Obrigada pelo tempo, obrigada pelas informações aqui ao Metrópolis e conte conosco. Obrigado, Neila Guimarães, obrigado, Andresa Matais. Né? Acho que a gente conseguiu aqui colocar o debate num bom nível. Né? Normal, às vezes, ficar um pouco mais acalorado. Mas, mais uma vez, eu rogo a Deus para iluminar a cabeça das autoridades brasileiras e que a gente não caminhe cada vez mais no sentido de mergulhar nessa censura, né, nessa rivalidade com os Estados Unidos e que o Brasil volte, né, a ser um país livre e democrático, iniciando com a aprovação da lei da anistia e abrindo caminho para que a gente tenha eleições limpas e justas com ampla participação da oposição ano que vem, permitindo à população a oportunidade para escolher os seus representantes, que não são burocratas que estão nos tribunais do Brasil, com todo respeito aos juízes que são aprovados em dificílimos concursos públicos. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus. Obrigada, deputado. Obrigada, deputado.